Muito bem, pessoal, muito boa noite, enfim, ou muito boa tarde, enfim, tá? É um prazer estar com vocês novamente. Eu vou dar continuidade à nossa disciplina de física, né? Falando nesse momento sobre o assunto que a gente fez a introdução na aula passada, que é o produto de vetores, no caso, o produto vetorial, tá? Eu vou fazer a apresentação aqui do material para que a gente possa, então, dar continuidade, né, à nossa aula, tá? O desenvolvimento aí da nossa disciplina, tá? Então, é isso, né? A gente vai falar, como eu disse, de produto vetorial. Deixa eu verificar aqui se vocês já estão vendo aí, né? Sim, aparentemente, vocês já estão vendo. Então, a gente vai falar disso, vai falar de produto vetorial. Bom, pessoal, a gente estudou, né, até aqui produto de vetores. Então, a gente viu, né, como fazia para multiplicar, né, um vetor por um escalar e aprendemos a fazer o produto escalar de vetores, né? Então, particularmente nesse caso do produto escalar, o produto de um vetor pelo outro resultava num número puro, numa grandeza escalar, tá? Eu dei um exemplo, inclusive, né, de uma situação física em que isso acontecia, né? Eu falei do cálculo do trabalho, né, na física, e a partir do cálculo do trabalho na física, né, a gente teve uma noção de onde isso podia implicar na vida da gente, né, na disciplina de física, como o cálculo, né, do produto escalar podia implicar na vida da gente enquanto, né, estudioso, né, aluno acadêmico, né, de um curso de física, tá? Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar de um outro tipo de produto de vetores, que no caso é o chamado produto vetorial. A diferença básica do produto vetorial para o produto escalar é que quando eu faço o produto escalar de vetores, o próprio nome já diz, o produto de um vetor por outro resulta não num vetor, certo? Mas resulta, como eu já disse, num escalar, tá? Então, isso é uma das considerações que a gente tem que fazer. Nem todo produto de vetor, tá, resulta necessariamente no vetor. No caso do escalar, isso não é verdade. No caso do escalar, o produto de um vetor por outro resulta, né, numa grandeza do tipo escalar. Primeira consideração feita. Agora, no caso do produto vetorial, tá, que é o que a gente vai estudar hoje, a gente tem também um produto de vetores e, nesse caso, né, desse produto de vetores, de um vetor por outro, o resultado desse produto é um terceiro vetor. Tá? Então, você vai ter um vetor, você vai ter um segundo vetor e vai realizar o produto de um vetor por outro. E o resultado desse produto é um terceiro vetor. Tá? De maneira geral, gente, isso é a primeira diferença que a gente nota entre produto vetorial e produto escalar. No produto escalar, o resultado é um escalar. No produto vetorial, o produto de dois vetores, um pelo outro, é um vetor. Então, essa é a primeira diferença. Eu represento, né, o produto vetorial por essa simbologia aqui, ó, A vetor B, ou A vetorial B, tá? Também pode ser lido dessa maneira. O mais comum é encontrar A vetor B, mas também pode ser A vetorial B, tá? E o resultado, como eu disse, vai ser um terceiro vetor. O valor do vetor resultante, o módulo do vetor resultante, o comprimento do vetor resultante, vai ser calculado por essa expressão aqui, ó, A, B, seno de θ. Né? Então, A é o módulo do vetor A, B é o módulo do vetor B, e o θ é o menor ângulo formado pelos vetores. Então, calculo o produto vetorial dessa maneira. AB, seno do ângulo θ, ou alfa, entre esses vetores, tá? Sem problema. Uma observação importante que a gente chega aqui no livro e que a gente pode tentar entender. Se os vetores A e B são paralelos ou antiparalelos, então paralelos, mesma direção e mesmo sentido, e antiparalelos formam entre si 180 graus, sentidos opostos, o módulo do vetor A pelo vetor B pode ser escrito como A vetorial B. Opa, se A e B são paralelos ou antiparalelos, o produto vetorial de A por B é um vetor nulo, é zero. Tá? Isso se deve ao fato de que o módulo do vetor resultante é calculado em função do seno. Então, se eu pegar dois vetores paralelos e mesmo sentido, ou antiparalelos, tá? Paralelos, mas sentidos opostos, o ângulo, né, vai ter seno zero e o produto, então, portanto, vai ser zero.
Agora, se os vetores, tá, forem mutuamente perpendiculares, se os vetores A e B, tá, forem simultaneamente perpendiculares, certo, entre si, tá, o módulo do produto vetorial vai ser máximo, tá, e a gente pode escrever esse módulo dessa maneira, módulo de A vetor B. Bem, isso é só uma consideração aqui a respeito, né, do módulo do vetor. Então, sempre lembrando que quando eu tiver vetores de mesmo sentido ou de sentidos opostos, o resultado do produto vetorial é nulo. E lembre-se que o módulo é máximo quando os vetores são perpendiculares. Particularmente em física, a gente vai ver uma situação aí na sequência em que isso é bastante útil, tá? Muito bem, sem problema com relação a isso, tá? Então, vamos supor, como que a primeira observação aqui também, né, ou a segunda observação, na verdade, que também diferencia, né, o produto vetorial do produto escalar. No caso do produto escalar, a propriedade comutativa era válida, né? Então, se eu fizesse A escalar B, fazer isso, A escalar B, era a mesma coisa que fazer B escalar A. No caso do produto vetorial, não. B vetorial A não é a mesma coisa que A vetorial B. É o vetor oposto, de sentido oposto, tá? Então, aqui a gente, como está trabalhando com um resultado que é um vetor, ao inverter a ordem, né, dos vetores que a gente vai executar a operação, a gente inverte também a ordem do vetor resultante, o sentido do vetor resultante. Então, isso é muito importante a gente entender. Tá? Não é só o valor que vai alterar, no caso o valor nem altera, tá? Mas inverte também o sentido do vetor. Tá? Bom, como que eu faço? Pessoal, então A vetor B, tá? Ó, eu lembro que eu posso escrever um vetor em termos das componentes que a gente chama de componentes numéricas, né? Ou, enfim, dos versores do vetor. Então, AX na direção I, AY na direção J, mais AZ na direção K, né? Em função dos seus versores ali, dos vetores unitários, tá? Então, AX na direção I, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. E o B eu também posso fazer isso. Aí, gente, eu faço o seguinte, ó. Eu aplico a propriedade distributiva, né, de um vetor por outro, tá? E faço o produto vetorial de cada componente. Então, por exemplo, eu faço este vetor vezes esse vetor, tá? Lembrando que essas componentes aqui são vetores. Então, ó, eu faço isso vezes isso. Aqui, ó, AXI vezes BXI. Veja que é tudo sobre o eixo X. Então, eles são paralelos. Então, o resultado disso, ó, com isso vai ser zero. A YJ com BYJ, o resultado vai ser zero. AZK com BZK, o resultado vai ser zero. Por quê? Porque eles são paralelos. Agora, por exemplo, aqui, ó, AXI com BYJ, tá? Vai dar um vetor resultante sobre o eixo K, tá? AXI com BYJ vai dar um vetor resultante sobre o eixo K. Por quê? Porque esse aqui está sobre o eixo X, ó, e esse sobre o eixo Y. Então, eles são perpendiculares. E aí eu disse que quando eu tenho, né, dois vetores perpendiculares, o resultado é máximo, e esse vetor é simultaneamente perpendicular aos dois primeiros que lhe deram origem. Então, se esse vetor está sobre o eixo Y, que corresponde, né, claro, ao X, e esse vetor está sobre o eixo J, que corresponde ao Y, o resultado deles vai ter valor máximo sobre um eixo perpendicular simultaneamente ao eixo Y e ao eixo X, que é o eixo Z, né? Então, vai ser, por exemplo, um vetor sobre o eixo K. E assim tu vai. Sempre que for, por exemplo, ó, I com I, vai ser nulo. Sempre que for J com I, por exemplo, tá? Então, a gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Sempre for I com I, vai ser nulo. E quando for J com, sei lá, J com I, o resultado vai ser o próximo eixo, que é o eixo K. O eixo perpendicular aos dois eixos que estão executados no produto, tá? Então, é muito importante a gente ter isso claro. Tá? É bem importante a gente ter isso claro. Uma coisa aqui que a gente pode, né, até inclusive ele fala, ó, isso aqui, gente, ó, o produto vetorial pode ser expandido de acordo com a propriedade distributiva. Até vou sublinhar esse texto aqui, ó. O produto vetorial pode ser expandido de acordo, deixa eu sublinhar direitinho, com a propriedade distributiva. Ou seja, calculando o produto vetorial de cada componente do primeiro vetor pelas componentes do segundo vetor, tá? Então, é muito importante a gente ter isso claro. Quando eu fizer, ó, a xi vezes bxi vai dar zero, porque i vezes i são paralelos. I vezes j vai dar k. I vezes k vai dar i vezes k vai dar j. E assim tu vai, tá? Sempre tomando cuidado com isso, tá? É isso. Muito bem.
Uma outra observação a respeito disso, gente, é o seguinte, ó, é como, até antes da gente continuar, depois eu vou explicar essa regra aqui para vocês, tá? Que dá o sentido dos vetores. Pessoal, só para a gente contextualizar, tá? Aonde a gente enxerga esses vetores. Eu vou parar a apresentação aqui, tá? Para a gente poder ver uma guia que mostra, né, aonde a gente usa o produto vetorial, tá? Então, eu parei a apresentação nesse momento e agora eu vou retomar a apresentação, tá? De uma guia do Google aqui, tá? Nessa guia do Google, né? Então, ó, a gente tem, em primeiro lugar, tá? A equação de força magnética sobre carga em movimento, tá? Vocês têm nessa guia do Google a equação de força magnética sobre carga em movimento, que é essa equação aí, ó, QVB seno de alfa. Aqui faltou, né? Nesse caso, ó, aqui tá só o módulo, então não tem problema. Mas seria aqui, por exemplo, a força magnética QVB seno de alfa. Seria V vetorial B, tá? V vetorial B. V vetorial B, né, daria um terceiro vetor que seria o vetor força magnética. Então, se eu fizesse V vetorial B, daria um terceiro vetor que seria força magnética. Essa equação da força magnética sobre uma carga. Nessa equação, V é a velocidade da carga, B é o campo magnético onde uma carga está imersa e Q é o valor da carga. Aqui para vocês terem uma ideia, pela regra, né, da mão esquerda. Deixa eu parar a apresentação para ter certeza que vocês estão enxergando a regra da mão esquerda aqui. Eu vou apresentar novamente por guia, tá? Então, ó, para ter certeza que vocês estão enxergando bem aí, ó, tá? Tudo bem? Então, assim, essa aí, ó, é a regra da mão esquerda, ó. Nessa regra da mão esquerda, vocês vão ter, ó, um vetor velocidade, um vetor campo, um ângulo entre eles, e se eles são simultaneamente perpendiculares entre si, um vetor força magnética que é perpendicular simultaneamente à velocidade e ao campo, tá? Sem muito mistério, era só para vocês enxergarem onde a gente usa isso. Então, lá no magnetismo, vocês vão usar isso para força magnética sobre carga, força magnética sobre corrente, enfim, vocês vão utilizar o produto vetorial lá adiante, tá? Quando forem estudar magnetismo. Vou parar aqui e vou retornar, tá? Para a apresentação do nosso material, tá? Então, retornamos aqui para a apresentação do nosso material. Como que eu acho o sentido do vetor, tá, gente? Aqui, a gente tem a popular regra da mão direita. Eu, particularmente, gosto mais dessa regra da mão direita para a gente achar o sentido desses vetores aqui. Vamos supor, tá, que eu tenha dois vetores aqui, ó, o vetor A e o vetor B, tá? Aqui uma observação até bem importante a respeito disso. Lá, tá, quando vocês forem trabalhar com força magnética, vocês vão utilizar essa regra da mão direita. Então, no caso da física, tá? Então, vale a pena conhecê-la agora. Como que funciona? Então, você tem dois vetores, ó, vetor A e vetor B. Então, você, primeira coisa, tá? Identifica aí os dedos da sua mão direita e faz com que eles coincidam com o vetor A, tá? Que é o que ele está fazendo nessa figura. Aqui no caso, ó, dessas três primeiras figuras, eu estou executando o produto vetorial de A por B, tá? Então, eu estou executando o produto vetorial do vetor A pelo vetor B. Ao fazer isso, ao executar o produto vetorial do vetor A pelo vetor B, eu posiciono a minha mão direita sobre o vetor A. E aí, eu giro a minha mão direita em direção ao vetor B. O polegar da minha mão direita, tá, vai me dar o sentido do vetor resultante do produto de A por B, que é esse vetor aqui, ó, que é o vetor C. Então, de novo, você coloca a sua mão no vetor A, gira a sua mão em direção ao vetor B, e o sentido do polegar da mão direita dá o sentido do vetor C, que é o resultado do produto do vetor A pelo vetor B, tá? Basicamente é isso. Agora, tá? Pela regra da mão direita, fica relativamente simples entender por que A vetorial B não é a mesma coisa que B vetorial A. A vetorial B, eu posiciono a minha mão sobre o A e giro em direção a B. B vetorial A, eu posiciono a minha mão em B e giro a minha mão em relação a A. E aí o meu dedo, percebam, ele vai ter mudado o sentido. Isso, claro, pode até dar um vetor de mesmo comprimento, mas com sentido oposto, o que indica que esse vetor não é o mesmo vetor resultado de A por B, já que se mudar o sentido do vetor, né, o vetor como um todo não é o mesmo, né?
Então, isso é o que a gente faz aqui, tá? Para a gente achar o sentido do vetor resultante. Agora, uma coisa bem importante aqui para vocês, tá? A respeito disso, é como fazer a conta de vetores, tá? A conta do produto vetorial quando os vetores estiverem utilizando as componentes. Eu falei lá, mas eu vou fazer um exemplo aqui, ó, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? E aí a gente vai perceber como fica. Então, por exemplo, eu tenho dois vetores aqui, tá? Esses dois vetores aqui, ó, tá? Que é o vetor A, 3i menos 4j, vetor A, 3i menos 4j, e o vetor B, menos 2i mais 3k. E eu quero calcular o vetor C, que é o produto de A por B, tá? Então, se eu tenho ó, o vetor A, que é 3i menos 4j, e o vetor B, que é menos 2i mais 3k, calcule, determine o vetor resultado dessa história, que é o vetor A por B, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir, ó, 3i vezes menos 2i, 3i vezes menos 2i, tá? 3i vetorial menos 2i, tá? Depois, 3i vetorial 3k, tá? Depois, 4j que multiplica 2i, depois 4j que multiplica 3k. Já vamos pensar, ó, quem que vai sumir aqui no meio do negócio? Esses dois aqui vão sumir, ó, porque i com i, como eu falei lá atrás. Lembra que i são paralelos, e quando os vetores forem paralelos, eles somem, então esses dois vão sumir. Esses outros, ó, é I e K. 3 vezes 3, 9, na direção de I e K. Então, 3 vezes 3, 9, na direção do eixo que resulta, ou do eixo que resta, né? Que é 3 vezes 3, 9. 9 na direção do eixo J, tá? 9 na direção do eixo J, tá? Depois, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Na direção do vetor K, tá? IJK, tá? E esse aqui, ó, menos 4 vezes 3, 12. 12 na direção do vetor I, tá? Por que que aqui, gente, ó, é menos J, ó? 3I e K. Então, I, né, é o vetor I em direção ao vetor K. Pensem comigo, você está no eixo X, né, você está no eixo X, que é o eixo horizontal, e vai em direção ao eixo Z. Então, vai dar o sentido oposto do eixo Y, vai dar para baixo o eixo Y, tá me entendendo? Basicamente é isso. E assim tu vai, tá? Eu vou abrir aqui um outro material inclusive, tá? Que a gente deixou para vocês no SIGA. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, né, esse material aqui, tá? Existe uma maneira também matricial de fazer isso. Deixa eu ver aqui. Vetores, tá? Aqui, tá? Uma maneira vetorial de fazer isso também, tá? Ou melhor, matricial de fazer isso também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que vocês podem fazer isso matricialmente, tá, gente? Ó. Então, olha aqui, ó. Vocês podem usar a regra de Sarros, né, do determinante para fazer esse negócio. Deixa eu parar aqui, tá? E aí eu apresento o material que vocês têm agora, tá? Então, uma guia, não é uma guia, cancela, apresenta uma janela, só um momentinho, isso, aqui, tá? Então, olha como é que vocês podem fazer também, ó, tá? Vocês podem fazer desse jeito, ó, matricialmente. Vocês podem dispor os vetores, ó, em matrizes e fazer a regra de Sarros. Então, ó, coloca aqui, ó, IJK, AX, AY, AZ, coloca, né, a componente X, a componente Y, a componente Z, componente B, e aí faz, ó, né, repete as duas colunas aqui e faz o determinante. Tudo que vem para cá, né, positivo, tudo que vem para cá é negativo, e aí vocês vão ter, ó, o resultado disso daí. Vocês vão ter o resultado desses vetores. Pela regra de Sarros, é uma maneira também de fazer, tá? E aí não errar sinal, tá? Então vocês podem usar a regra de Sarros, tá? Para fazer isso. Novamente, ó, coloca, né, uma matriz IJK, aí pega o valor AX, o valor AY, o valor AZ, BX, BY, BZ, e faz, né, o determinante pela regra de Sarros, e aí vocês vão ter, né, todos os vetores corretamente colocados ali. Isso é muito mistério, tá? Aqui eu vou parar com isso, tá? Vou parar com essa apresentação. Fica a sugestão de vocês olharem lá, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui, tá? E vou apresentar novamente para vocês enxergarem. Apresentar uma janela, tá?
E agora vocês vão ver isso aqui, tá? Então, mesma coisa, ó, se eu fizer isso, ó, tá? 13i vezes 2i, 0. 3 vezes 3, 9. 9 na direção de J. Negativo. Pela regra de Gauss ficaria negativo, mas aqui se vocês pensarem que é no sentido positivo do eixo Y e no sentido positivo do eixo Z, claro que vai ter que dar no sentido negativo do eixo oposto, que é I em direção a K. Aí, então, obviamente, a gente vai ter, né, isso. Ó, I em direção a... Vamos ver. I, J, K. Então, é I... Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar pela minha mão aqui, até para mim ver. I em direção a K. I em direção a K. E daí vai dar o eixo negativo, pela regra da mão direita, tá? Mas pela regra de Gauss fica relativamente fácil. Eu vou fazer um exercício aqui, ó, para a gente enxergar bem isso, tá? Não ficar nenhuma dúvida aqui, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, tá? Eu tenho esses dois vetores aqui, ó, tá? Vetor 3i mais 5j e o vetor 2i mais 4j. E eu quero, na letra A, ó, calcular A vetorial B, tá? Então, no exercício 34. Então, eu quero calcular, tá? A vetorial B. Os vetores são 3i mais 5j e 2i mais 4j. Então, vamos lá. A vetorial B, tá? Então, ó, o que eu vou fazer, ó? 3i vezes 2i, 0. Esses dois aqui, ó, quando eu multiplicar esse por esse, vai dar 0. 3i vezes 4j, 12k. Ó, 3i, tá? Vezes 4j, 12k. Tá? 12k. Mesma coisa, ó. O que acontece, ó? 5j vezes 4j. 5j vezes 4j é 0. Tá? 5j vezes 4j é 0. Mas 5j vezes 2i dá 10k. Tá? Negativo. Então, ó. 3 vezes 4, 12. Menos 5 vezes 2, 10, que dá 2k. Por que negativo, tá, gente? Olha aqui, ó. Porque é a segunda parte, né, do determinante. No caso, vocês podem fazer o determinante também, né? E aí, achar isso aqui. Mas basta, ó, 3i vezes 2i, 0, né? 3i vezes 4j dá 6k. 3i vezes 4j dá 12k. 5j vezes 2i dá 10k, certo? Já é a segunda parte, então é menos. Já é a segunda parte do vetor, então é menos. 5j vezes 4j dá 0. E aí, a gente tem, então, né, necessariamente o valor que a gente tinha na nossa resolução aqui, que é o valor, ó, 3, 4, 12, 5 vezes 2, 10, 2k, tá? Mais um aqui para a gente enxergar, ó, tá? Por exemplo, ó, esse aqui, ó, o exercício 36, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem, ó, eu tenho os dois vetores, no exercício, deixa eu achar a resolução aqui primeiro. Então, tá? Bom, então, tá. Então tá, ó, 36. 3i menos 2j mais, é esse, né? Mais 4k. Isso aqui, ó, 5i mais 2j menos k. Determine D1 mais D2. Então, primeira coisa eu vou somar esses dois vetores aqui, ó. Primeira coisa é somar os dois vetores no exercício, tá? Determine vetor D1 mais vetor D2. Onde é que tá a resolução dele? Ué, cadê a resolução desse? Então, a resolução dele aqui seria o seguinte, tá? D1 mais D2. 3i menos 5i menos 2i. Menos 2j mais 2j, 0j. Some. 4k menos k menos 3k. Então, seria menos 2i mais 3k. Esse seria o vetor D1 mais D2. E agora, D1 vetorial 4D2. Então, eu tenho que multiplicar esse vetor D2 por 4, tá? Então, ficaria, ó, esse vetor aqui, que é o vetor 13i menos 2j mais 4k, e esse multiplicado por 4. 28 menos 4. E aí eu faço isso aqui, tá? Mas não tem a resolução aqui. Deixa eu ver se não acho outro com a resolução um pouco melhor. A, B, C, determine A, B vetorial C, 37, B vetorial C. Se aparece no 37 o B vetorial C aqui, ó. Aqui, B vetorial C, ó, por exemplo, no exercício 37. Eu vou deixar aqui, ó, B vetorial C, tá? Então eu tenho, por
do exercício 37, o B vetorial C. Ó, menos 1i mais 2i vai dar 0. Menos 1i mais 2j vai dar menos 2k. Olha lá. Tá, ó. E assim eu vou, tá? Fazendo todos eles, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Uma maneira de fazer, como eu disse, é colocar na matriz isso, tá? Então você coloca aí JK e coloca, ó, 3, menos 2 e 4. Eu vou montar aqui para vocês verem como ficaria na matriz essa montagem aqui, ó, tá? Então eu vou montar esses dois vetores aqui, ó, tá? Na matriz. Então, na matriz ficaria assim, ó, I, J e K, tá? I, J e K. Então, 3, certo? Menos 2 e 4. E o outro? Menos 5, 2 e menos 1, tá? Aí repete, I e J, 3 menos 5, menos 2 e 2, tá? É isso. E aí, ó, faz o determinante. Eu vou parar aqui, tá? A apresentação para vocês enxergarem melhor aqui. Parei a apresentação, tá? Então, olha o que vocês fariam aí, ó. Vocês colocariam isso aí, ó, e fariam o determinante pela regra de Sarros. E aí vocês teriam o produto vetorial desses vetores aí. O que tiver I com I é nulo, J com J é nulo, o que tiver K com K também vai ser nulo, tá? Então, seria desse jeito aí a resolver esse produto vetorial aí nesse caso, tá? Muito bem, pessoal. Até acho que eu vou fazer aqui para a gente verificar isso, tá? Vou fazer aqui para a gente acompanhar. Então, por exemplo, aqui vai dar 2i, certo? Lembrando que aqui é positivo. Aqui, menos 20j, é mais 6k. Mais 6k, tá? Aí agora, tá? Menos 2 vezes menos 5 dá menos 10, menos 10k. Tá? Aí vai dar menos 8i, e aqui a gente vai ter 3 vezes 1 menos 3, menos 3j. Aí a gente soma aqui, 2i com i, menos 6i, j com j, menos 23j, tá? Menos 4k. É isso aí. Então agora deixa eu só verificar que a gente fez certo e era isso aí, tá? Então tá. Onde é que tá a resolução deles? Menos 8i. B vetorial C. E é isso. Aí coloquei ali e vai dar isso aí. Menos 8i mais 5j mais 6k, que é exatamente o que eu tinha feito aqui, tá? Então vocês colocam ali, né? E vocês vão ter, né? Esses dois vetores aí, tá? Sem muito mistério. É isso que a gente tem. Então, sobre o produto vetorial, gente, era isso na aula de hoje. Eu vou deixar a gravação e a gente vai se falando, tá bom? Grande abraço e muito obrigado.